É isso. Matheus, o momento do Bahia de parar em quinto, ganhar o Bragantino fora e tal. O que é que essa parada pode ser benéfica e maléfica, na sua opinião? Cara, analisando totalmente de maneira racional, a parada é excepcional pro Bahia, né? O Bahia, os jogadores estavam com desgaste muito elevado, não só físico como mental, né? A gente fez muitas conexões, assim. E eu lembro de Bahia treinar em uns 4 CTs diferentes aí ao longo do primeiro semestre, porque ia fazer um jogo fora de casa logo depois do outro. Então é um desgaste físico, mas mental, porque o cara fica longe da família por muito tempo. Né? Nenhum jogador gosta disso, de passar uma semana fora. Danilo e Marcos, eles têm que ir para Bolívia uma semana antes, né? Enfim, assim, foi um primeiro semestre muito pesado pro Bahia. Então, racionalmente, só tem aspectos positivos, porque se o time tá jogando bem e tem a oportunidade de descansar um pouco, a tendência é que ele volte na ponta dos cascos ali, né? Jogando em altíssimo nível. Agora, o torcedor do Bahia é um eterno desconfiado. Então, emotivamente, o que eu posso dizer é que, assim como todo torcedor do Bahia, a gente fica com aquele velho receio de, porra, será que o time vai voltar no mesmo ritmo, no mesmo nível, da mesma forma? Eu creio que tem tudo para voltar da mesma forma. Mas é um fator para se levar em consideração. Apesar do Fortaleza não poder utilizar muitos dos reforços que trouxe nesse jogo, por conta da questão de inscrição, há um ânimo a mais assim do torcedor que estava meio ressabiado, porque contratação sempre entusiasma, né? E o torcedor do Bahia não viu nenhuma contratação chegar, não viu nada ser oficializado. Então acho que tudo isso pesa, mas, novamente, racionalmente, eu creio que o Bahia volta no nível que estava e mais descansado, ou seja, podendo render no nível maior ainda. E o Fortaleza, você espera que volte do mesmo jeito? Aí é. Só se for pra eu fazer rápido, do tanto que eu gastei pra vir pra cá, né? Não, Fortaleza tava horroroso, né? Esses primeiros 6 meses de adoecer todo mundo, cara. Assim, o pessoal lá ficou muito pé da vida comigo porque escapou ninguém. Porque assim, não tem como você fazer 6 meses de um time que mantém a base de um ano pro outro, que foi 4º lugar no Campeonato Brasileiro, e ser incapaz de vencer o Souza. Eu falo isso com todo respeito ao Souza, Cruzeiro mas também não ganhou. só que aí você tá Não falando foi o de um time Cruzeiro que foi deu. eliminado? Foi. Você tá falando de um time que já deu alguma resposta. Fortaleza ainda não, entendeu? Então é tipo assim. E mal no começo da temporada, a gente até se acostumou já. Ano passado foi a mesma coisa. Ano atrasado. Vai ser uma praga, né? Uma hora em Mas caixa. é isso que eu ia perguntar. Pra você, Guigui, é o pior momento? Porque eu lembro que lá em 22, eu tava no Catar e conheci o Marcelo Paes pessoalmente. E a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: o que foi mais difícil? Manter Vojvoda ou renovar Vojvoda? Ele falou: manter. Porque a torcida toda chegou no momento que queriam a saída dele, Quando tava na lanterna. na lanterna e tal, e ele manteve. Ele falou que por isso acabou sendo mais fácil renovar. Porque quando foi sentar pra renovar, o Vojvoda falou, velho, no pior momento você tava de meu lado, então bora, eu renovo e tal. Então, tipo, é pior, o momento hoje é pior do que aquele? É porque em 2022 ele sofreu muita pressão. Tinha, assim, algum grito de fora Vojvoda. Até porque ele chegou em 21, então o recorte dele era consideravelmente bem menor do que hoje. Só que era um Fortaleza campeão cearense, campeão do Nordeste, e que estava se classificando para oitavas de final de Libertadores. Então, assim, era um trabalho questionável na Série A que todo mundo não entendia como era que Fortaleza estava na lanterna. Era um time que criava bastante e tal, e tomava um gol no fim do jogo, perdia. Então, tinha uma convicção do trabalho. Nesses 6 meses desse ano, Fortaleza não tem identidade. Se vocês me perguntarem como é que Fortaleza joga, o goleiro, o zagueiro lança, alguém resvala de cabeça e se sobrar pra alguém, massa, show. Esse é o Fortaleza de 2025. Então, essa falta de identidade, ela preocupa muito, porque é um time muito irregular. Tem jogos que consegue criar, por exemplo, contra o Santos, criou bastante. Foi um time que jogou pra vencer o jogo, mas não foi o suficiente. Então, tipo assim, defensivamente, O Fortaleza Daniel tá até muito dizendo aqui, mal. exatamente, esses 6 meses tá pior, não tem padrão. E você percebe na forma de Vojvoda lidar com isso, Ia né? dizer isso, no semblante dele. Semblante. Não tá semblante, Chorou, entrevista elogio. também. o semblante dá uma é tipo, coletiva. boa, pela Deixou, vida, deu uma tipo, resposta lá O pra... temperamento Kempis, pro não foi? Kempis. Por que é que tu só vem quando o bicho tá pegando? Ele vai ter tipo assim, tá ligado? Sim. Só na desgraça se aparece aqui, tá? Pô, tá marcando os dias que o cara vai pra É o coletiva. temperamento dele, assim, nas coletivas. Porque o Vojvoda dele é um cara muito humano, assim, ele é muito transparente. Ele
Ele não consegue, eu tava até conversando com o Matheus hoje sobre isso. O Ceni, ele sempre foi muito frio. PM chegou aí, disse que o Fortaleza não existe em 2025. Botou esqueça. Que continue, mas pelo menos uns dias aí. Que volte a existir segunda. Não, segunda Que não, porque volte a tem jogo existir ainda lá, daqui a 15 quarta-feira. dias tem pra ir em Fortaleza. Pelo menos aí Espera aí. Bote em agosto. Agosto. Mas assim, o Ceni, ele é frio, assim, né? Ele chegava na coletiva e blindava os jogadores e botava culpa na comida do CT. Ele fazia isso. O Vojvoda é muito humano, você vê ele se emocionar em coletivas, o olho dele brilha, ele é muito... É complicado, assim, é o jeito que ele é assim, entendeu? Com os erros e os defeitos. Isso é uma virtude dele. Ele acredita muito no elenco, nas peças que ele tem, ele dá confiança, mas às vezes isso também prejudica ele, porque no meio do futebol, o jogador é FDP, cara. Entendeu? Tipo assim, se o- Alguns, pra não dizer que a gente Não. generalizou. Não são, Alguns, é óbvio que é. não são todos. E eu também nem tô falando que os jogadores do Fortaleza são FDP. Eu preciso contextualizar, porque a galera é maldosa lá pra fazer o corte. E tinga. Mas. Não, essa história se resolveu. Fique frio. Não, tô falando você, não. Tô falando você, não. Tô dizendo... Mas pra depois ele assim- não responder de lá. É. Mas assim, se o Vojvoda chega num time que tem um elenco que não é controlado, com essa personalidade dele, algum jogador pode chegar e ferrar ele, entendeu? Deitado. Eu No achei- Fortaleza eu existe uma achei- boa gestão de grupo. Eu isso é achei, um não fato. sei, Yuri, Matheus, o que pensa, eu falei até disso aqui, que eu disse o seguinte, eu não cubro o Fortaleza, não sou a melhor pessoa pra falar, aí eu falei, eu deixo pra Dudu, PM e Guigui, que acompanham e estão mais por dentro, mas eu falei o seguinte, falei, velho, quando ele fala assim, ó, eu acho que a coletiva que ele não responde pergunta, ele fala, é o que vocês viram em campo aí, e tal, ele fala assim, né, tipo, é isso aí que vocês viram e pronto, e acabou. Ali eu falei assim, velho, o grupo derrubou esse maluco. Aí não tem por onde Não, correr isso mais, pegou não, porque muito ali, na minha mal. opinião, ele expôs, né? Tipo, Inclusive, e esse aí tem esse momento. ponto do jogador ser FDP, eu falei, aí acabou, irmão, ninguém vai correr Não, por esse- cara, não. Agora, Esse papo, a gente chegou momento- e saiu uma galera. Mas falha. Mas Não, esse ponto. esse aí. Próxima pauta, né? Mas, tipo assim, esse ponto aí ele foi muito criticado, porque ele falou isso numa coletiva e na outra eu confio nos meus jogadores, entendeu? Sim. Então tem isso. O time jogou bem, não sei o que. Esse e lado tal. emocional, assim, o Vojvoda é um cara muito humano. Se não tiver uma gestão ali junto com ele não vai funcionar. Ele não vai. Uma gestão que dê estabilidade, que dê segurança, que dê carta branca também, mas que ao mesmo tempo saiba fazer uma boa avaliação de trabalho, porque o Vojvoda ele ainda é novo. Ele não tem muitos anos de profissão, de ser técnico, né? Então tem muita experiência que ele tá aprendendo agora também. Assim como o Ceni, por exemplo. Entendeu? Que tem coisas que você olha e fala Mas- assim, mas como é assim, que ele tá cometendo esse erro? Às Mas vezes o cara tá assim, aprendendo. o Ceni, ele teve uma bagagem como jogador e de líder que Sim. chegou muitos momentos que, mas porque a gente pode falar assim, que o São Paulo tava ali na beira do precipício e era como se ele tomasse a rédea por ser capitão, então já entendia um pouco mais disso. E a carreira do Vojvoda, ela não eu não vou falar de onde chegou, mas tipo, ela não é longeva como a do Rogério, né? Se eu não estiver enganado, Vojvoda se machuca e abandona a carreira como jogador mais cedo e tal, para depois viver o lado de treinador, né? Então acho que até nisso também, comparando a Ceni, eu acho que o Ceni ele viveu mais esse âmbito do futebol, né? Pois é porque o Ceni, a bagagem dele é muito vitoriosa, assim, é muito difícil de você colocar ele num Cagou tudo. parâmetro. Ele ganhou tudo, ele foi um Só goleiro ganhou a Série B, artilheiro, porque não foi ele, sabe, Ele ganhou a Série B. Ah, como Rogério, não, como Ele só- jogador. Como Ele jogador, só não ganhou a não. Copa do Brasil, né? mas tipo assim, Não, Ele ele não jogava. jogava Copa do Brasil, Ele verdade. jogava naquela época. mas tipo assim, é um cara muito, muito ambicioso, e o Vojvoda também é. Só que o Vojvoda tem um jeito diferente do Rogério. O Vojvoda, ele fala grosso do vestiário pra dentro. Xinga. Já ouviu? Não Seu sei, bananão. eu nunca ouvi, É. né? Porque é um ambiente muito Porque restrito. Rogério, porra, Marinho, toca essa música. Não, o Rogério... Não, o Rogério Joga Ceni xinga o tempo inteiro, irmão. joga sério essa... Oh, mas uma dúvida que eu Tem tenho. uma de dele que o cara erra é do Fortaleza também. Romarinho? Não, outra. A de Romarinho, ele joga essa B direito e Essa tal. B. Mas tem uma dele que ele tá falando com alguém, aí o cara gesticula, pô. Ele manda falar pra Tinga, sei lá pra quem. Tinga, Fala pra não sei Fala quem, que ele não é... Fala pro Tinga Aí o que cara ele não é gesticula, ala. Vai tomar no
Vai fazer pô e sai, mano, do microfone. A pandemia foi foda. Mano. Mas, ó, Principalmente pra Rogério. Zagueiro foi terrível. Foi. Até onde vai o limite, não do seu, do torcedor, mas da gestão Marcelo Paes com o Vojvoda, você acha? Você acha que uma eliminação, por exemplo, na Libertadores, na Copa do Ele não Nordeste, sai esse ano. você acha que nem se cair? Não. Ele Porque entregou o realmente momento. Como é? Ele entregou, ele chegou a entregar o cargo, isso é verdade? Assim, a informação que eu tive é que havia uma instabilidade, né? Assim, inclusive por parte da gestão. Só que o Paes falou que a gestão não pensou nisso e que eles conversaram um dia depois do jogo e tava tudo certo. Então, assim, Mas foi uma fonte muito boa que falou, não foi? Acho que foi o André também? André Almeida, né? o Afonso Ribeiro. Afonso. Afonso Do Ribeiro. povo. Cara, assim, todo mundo teve a informação muito parecida, né? Então, Eu sempre falo. De quando fontes- eu sempre falo isso vinha aqui. com o semblante dele das coletivas. E eu Fontes sempre falo muito isso aqui. diferentes. Quando muita gente com boas fontes, com boa credibilidade, tem a mesma Boa informação, reputação, né? É. mas assim, eu vi também que pra gestão, de uma certa forma, foi bom ver a reação do torcedor. Porque o torcedor pedia muito a saída do Vojvoda, quando começou a papocar de notícia que isso podia ser possível, aí trancou. E eu falo isso por mim também. Tranquei. Quem vem? Quem vem? É o quê? Porque quando a gente ficou sem técnico, quando o Ceni foi embora, veio o Zé Ricardo, veio o Chamusca, Anderson Moreira, que salvou a gente. Obrigada, professor Anderson. Seria eternamente grato. Henderson. a gente não tem muito o que agradecer ainda. Técnico Técnico bom. bom. Mas Henderson botou Marcinho e quem mais pra jogar? Aquele time da Série B, meu Era Deus. terrível. O Goulart, ataque ri, não? Goulart. Ataque ri. Mandarega, Raí, E Igor Torres. Igor Torres. caraca, Igor Torres, né?